Então, vamos lá, DC2, turmas A e B. Hoje é dia 23 de fevereiro, né? Estamos retomando aí as atividades depois daquele feriado de carnaval. Já vimos, né, há pouco ali aquele vídeo da professora Maria Paula mostrando essas diferenças do resultado final da variação de altura, né, da linha do horizonte. E agora eu vou construir um desenho desde o início aqui para vocês, tá? Mas para mostrar o seguinte, ó, eu usei, nesse caso aqui, o escalímetro na escala 1:75, usando aqui ó, o 3x3, só para fazer o objeto um pouquinho maior, né, do que se a gente usasse a 1:100, né, que seriam ali os 3 centímetros aqueles tradicionais. Tá? Então, coloquei aqui 3 na 1:75, e a distância aqui, né, até o observador, estamos usando aqui 6. Tá? Então, está aqui o objeto, né, posicionado junto ao plano do quadro. Está aqui o plano do quadro. VG no plano do quadro, aqui na frente. Vamos levar essa linha aqui do observador paralela ao objeto lá no plano do quadro. Essa outra linha aqui também, né, do observador paralela ao objeto lá no plano do quadro. E já vou descer aqui umas linhas de chamada que vão ajudar aí a encontrar os pontos de fuga. Agora, aproveitando a pergunta da Simone, né, que perguntou se a linha de terra precisa estar em algum lugar específico. Ela só tem compromisso com a linha do horizonte, né, para a gente saber a altura do chão até a altura dos olhos do observador. Então, eu vou colocar a linha de terra, ó, Simone e turma, tá? Vou colocar ela aqui embaixo, ó, tá? Vou até desenhar ela bem fraquinha aqui, essa linha de terra. Puxo aqui da VG e marco aqui uma altura, né, que nesse caso aqui ainda é 1,80. Então, 50, 60 e 80. Vou fazer primeiro o objeto a 1,80 e depois fazer ele a 6 metros. Tá? Então, está aqui essa linha aqui, todo mundo sabe. Né? Essa aqui é a linha do horizonte. Tá? Então, está aqui 1,80. Vamos marcar os 3 na VG. 1, 2, 3. Está aqui os 3 na VG. Né? Agora, projeta aqui assim. Tá? Eu vou só dar um pause aqui no vídeo, só um segundinho, tá, na gravação. Então, retomando aqui, né, estamos aqui a 3 metros, né, tá aqui a VG, ponto de fuga. Depois trazemos da fuga até a VG aqui do objeto. Pita, dá só uma paradinha, Pita, por favor. Oi, sim. Atrapalhar um pouquinho. Para dizer uma coisa que eu acho que também para alguns dá confusão, tá? Que a gente fala sempre que a perspectiva não tem escala, tá? E não tem mesmo, gente, tá? Mas esse desenho... Espera um pouquinho. Bom, não vou pegar o meu desenho aqui sobre ele. Mas só esse desenho... lembra que está gravando só para ir para o YouTube, tá? Ah, desculpe, Pita, desculpe. Tá, mas então olha aqui, ó. O desenho que está feito aqui em cima, que é uma planta baixa com relação a esse plano do quadro, é óbvio que ele pode ter uma escala e que vocês podem lançar essa VG em escala, tá? Agora, não tem como vocês botarem o escalímetro numa perspectiva, nessas linhas que são distorcidas naturalmente, vocês não vão achar uma escala, é isso que a gente fala. Então, só para esclarecer vocês, tá? Tá, vai lá, Pita. Muito bem. Então, está aqui a VG, né, com os 3 de altura. Observador olhou para o ponto, projetou no plano do quadro, isso vocês já viram, né, desce para cá. Observador olhou para o ponto, projetou no plano do quadro, desce para cá. Tá? Então, encontramos aqui esse cubo. Observador a 1,80. Né? Vou adotar isso aqui como altura, né, desses calungas aqui. Talvez alguns calungas mais lá para trás, que nem algumas pessoas já fizeram aí nos seus desenhos hoje. Né? Talvez, né, pode ter um grupinho de pessoas aqui fazendo uma aglomeração, né, que no desenho pode aglomerar. E aqui, assim, vou só trabalhar um pouquinho com uma sombra própria, né, só para acentuar um pouco essa ideia de volume. Tá? Então, está aí, né, o primeiro desenho, onde a altura, né, vou marcar aqui assim, ó, tá? Deixa eu desenhar aqui um quadrito aqui, ó. Aqui a gente tem distância do observador igual a 6 unidades, altura do observador igual a
1,8. Tá? Então, esses são os parâmetros aqui desta perspectiva. Tá? E agora, só rapidinho aqui, botar um fundinho aqui, só para dar uma destacada no desenho, né? Depois a gente continua aqui em direção ao desenho seguinte. Tá? Lembrando que se é céu, o céu nunca pode baixar da linha do horizonte, né? Senão alguma coisa está errada. Então, eu sei que algumas pessoas estão compondo um fundo lá, de repente é um pouco, sei lá, um relevo natural, ou, sei lá, um perfil urbano, sei lá, eu seja o que for, né? Tudo bem, mas a linha do horizonte é o limite entre o céu e a terra aqui, né? Então, isso não pode ser modificado, tá? Beleza, temos aqui um primeiro desenho com essa altura de observador, né, a 1,80. Eu vou aproveitar aqui agora a mesma posição, tá? Vou fazer parecido ali com o que a Maria Paula fez, naqueles desenhos dela. Estou aproveitando aqui a mesma coisa, tá? Porque agora eu vou variar somente a altura da linha do horizonte. Tá? Eu vou manter aqui o observador a mesma distância de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Lembrando que aqui no desenho da vista superior, a gente pode trabalhar com escala, mas na perspectiva não. Tá? Então, estou reforçando aí as palavras da professora Maria Paula. E agora vamos nessa. Né? Vamos ver onde é que vai dar aquele ponto de fuga. A gente sabe que vai dar aqui assim. Eu estou colando do desenho de baixo, que acho que vocês não conseguem ver aí, né? Não tem como enxergar, mas eu de pertinho aqui consigo. Tá? E esse desenho aqui, pessoas, tá? Eu fiz ele um pouquinho mais, né, espalhado assim na folha, tá? Com um tamanho um pouco maior, né? Para vocês verem que aqui vai acontecer o seguinte, ó. Linha de terra, plano do quadro. E agora vou me dirigir a Simone, que tinha perguntado, mas também para a turma inteira, tá? E vou fazer o seguinte aqui, ó, vou marcar a altura, né, da linha do horizonte aqui, ó. 6 unidades tem que dar, né? Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá onde é que deu a linha do horizonte. Bah, professor, e agora? A linha do horizonte foi parar no meio do meu desenho lá. Grande coisa, tá? Não tem problema nenhum isso acontecer, porque são dois desenhos completamente independentes. E eu acho que aos poucos você tem que se acostumar com isso, né? Que o desenho ele pode, né, se misturar um pouquinho aqui na folha, o que não vai interferir em absolutamente nada no resultado final, tá? Então eu vou baixar isso aqui agora, que é a VG, vou marcar lá da linha de terra os 3, né? 3 unidades, porque o nosso objeto ele está no chão. Um ponto de fuga está aqui, outro ponto de fuga está lá. Bora puxar essas linhas aqui agora, né, lá para o ponto de fuga. Mesma coisa desse lado aqui. Mesma coisa aqui também. Observador, olha para o ponto, olhou, projetou no plano do quadro, desceu aqui, encontramos uma face. Observador, olha para aquele ponto lá, projetou no plano do quadro, desceu aqui. Vou só arredondar aqui um pouquinho. Nunca puxa direto do objeto, sempre passa pelo plano do quadro, tá? Pelo plano de projeção. Isso aqui agora vai para cá. Isso aqui agora vai para cá. E surge aqui o cubo, tá? Numa posição exatamente igual àquele que a Maria Paula tinha mostrado para vocês aí, a 6 de altura, com o observador a 6 de distância. Tá? Vou só dar uma escurecida de leve aqui. Lembrando que agora a linha do horizonte está lá longe, né? Eu estou vendo isso aqui mais alto, né? Subiu na sacada, pegou o drone, né? Qualquer analogia ou metáfora é válida para ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Calungas, mesma coisa que a Maria Paula já mostrou. Tá? Vou dividir esse cara aqui em 3 partes, 1,5 m, aqui assim. Né? Isso aqui seria a altura de um calunga em relação a essa aresta. Vocês podem pegar qualquer aresta para marcar a altura do calunga, desde que vocês saibam a proporção da altura do carinha em relação ao objeto. Tá? Então, se eu pegar isso aqui, ó, e levar lá para a fuga,
eu sei que um Calunga estará nesta posição aqui. A gente só sugere, tá, pessoas, que vocês não comecem a enfileirar os Calungas assim, em cima do trilho da linha do ponto de fuga, senão fica parecendo que eles estão numa fila, né? Se fosse a fila para tomar vacina, beleza, né? Mas uma fila assim começa a dar uma ideia um pouco estranha assim em relação à ambientação. Então, daqui a pouco, sei lá, ó, puxa daqui, né? Traz para cá, daqui a pouco aqui assim, ó, pintou outro Calunga, né? De repente, esse aqui está junto com o outro aqui, né? Então, quem sabe, conversando alguma coisa. Mesma coisa aqui, ó, vou pegar daqui de trás, né? Vem lá do ponto de fuga, ó, puxa aqui assim, né? Traz para cá. Quem sabe aqui assim possa ter, né? Outro Calunga, né? Talvez um grupinho de pessoas aqui, né? De repente tem um outro pessoal lá atrás, né? Tem um outro carinha mais lá adiante, né, um grupinho. Então, a gente pode espalhar esses caras e evitar, né, fazer aquela coisa da fila. Vegetação, a mesma coisa, tá? Só se liguem, né, que quando vocês desenharem árvore, né, essa vegetação que vocês vão desenhar, ela tem que ser, assim, claro, bastante abstrata. A Maria Paula também, né, tem o seu traço lá para desenhar a árvore, eu tenho o meu, e assim a gente vai indo. Essas árvores eu estou colocando aqui, confesso, meio, né, no sentimento aqui em relação à linha do horizonte, né? Poderia ter uma árvore em primeiro plano aqui. Só que assim, ó, a gente tem que cuidar para não enxergar essas árvores de baixo, né? A gente não pode ficar enxergando os galhos entrando na copa, porque se eu estou a 6 metros de altura, eu estou acima justamente, né, dessa situação aí que a gente está mostrando para vocês, tá? Então, enfim, né, só dar uma ambientada aqui, a gente vai trabalhar ainda um pouquinho, né, em cima dessas questões aí mais adiante. Dando uma riscada aqui, que sempre é uma coisa legal, né, prazerosa, assim, divertida. Quem sabe alguma coisa nesse chão aí. Vocês vão ver que mais adiante, quando a gente entrar com as questões de sombra, né, isso aí realmente vai ajudar bastante assim nos nossos desenhos, né, a definir essas questões de profundidade e assim por diante. E o céuzinho, né? Se vai ter um céu aqui, beleza, né? Vou até fazer uma brincadeira aqui, vou limitar meu céu pelo limite do desenho do plano do quadro lá em cima. Tem um desenho pronto aqui. Só para usar Observador. Esse limite ali como um... Ó. Então, é algo mais ou menos assim, né? Agora, comparando aqui, ó, os dois desenhos, né? A gente tem a mesmíssima situação na vista superior, aqui nos dois, só que o resultado final, como a Maria Paula já havia mostrado para vocês, é outro, né? Porque a gente está trabalhando com uma diferença importante aqui, tá? Nesse caso aqui da direita, eu mantive a distância de observador a 6, mas a altura do observador é que foi para 6 também, tá? Que é essa altura aqui, ó, né? 3 mais 3 aqui, são 6, né? Está aqui a linha do horizonte.